Como você se sentiria sendo obrigada a casar? Não com alguém que você ama ou conhece, mas com um completo estranho. Para mim, isso parecia algo impossível, algo que só aconteceria em uma novela ruim. Mas naquela tarde, enquanto eu ouvia meu pai falar, percebi que minha vida estava prestes a se tornar uma dessas histórias improváveis. Eu me chamo Camila Oliveira, tenho 24 anos e até então levava uma vida simples. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente para viver com dignidade. Pelo menos era o que eu pensava. Meu pai, um comerciante que já foi respeitado, tinha acumulado uma quantidade absurda de dívidas nos últimos anos. Nossa casa estava hipotecada, e minha irmã mais nova, Maria, precisava de um tratamento médico caro. Cada consulta, cada exame, era uma batalha financeira. E, aparentemente, meu pai encontrou uma solução, eu. Ele entrou em casa naquela tarde com um sorriso estranho no rosto, segurando um envelope que parecia pesar toneladas. Ele não perdeu tempo em revelar sua grande ideia. Camila, encontramos uma saída, disse ele, como se estivesse anunciando algo positivo. Um contrato. Um casamento. Eu ri. Claro que ri. Como não rir? Pensei que era uma piada, uma daquelas ideias malucas que ele tinha de vez em quando. Mas seu olhar me disse que não era brincadeira. Pai, do que você está falando? Perguntei, ainda tentando processar. Camila, escute. Um homem poderoso fez uma proposta. Ele pode pagar todas as nossas dívidas. Pode salvar nossa casa. Pode garantir o tratamento de Maria. Tudo o que ele quer em troca é você. Meu coração congelou. Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu olhei para minha mãe, esperando que ela interviesse, que dissesse que aquilo era loucura, mas ela baixou os olhos, incapaz de me encarar. Você está me vendendo? Perguntei, minha voz embargada pela incredulidade. Não é assim, filha, meu pai respondeu, tentando soar calmo. É um casamento. É uma oportunidade. Ele é um homem rico, respeitado. Ele pode te dar uma vida que nós nunca poderíamos. E o amor? Gritei. Onde entra o amor nessa história? Meu pai suspirou, como se eu estivesse sendo ingênua. Amor não paga contas, Camila. Eu me levantei, incapaz de ficar naquela sala por mais um segundo. Subi para o meu quarto e tranquei a porta. Meu coração estava em pedaços, minha mente correndo em mil direções. Eles realmente esperavam que eu concordasse com aquilo? Que eu entregasse minha vida para um estranho? Fiquei horas encarando o teto, lutando contra as lágrimas. A ideia parecia absurda, impossível, mas então ouvi um som que quebrou minha resistência. Maria estava rindo lá embaixo, sua risada suave enchendo a casa. Fui até a janela e a vi brincando com nossa velha cadela, Lila, no quintal. Sua risada era contagiante, mas eu sabia o que estava por trás dela, uma doença que não esperaria por nossas condições financeiras melhorarem. A dor no meu peito aumentou. Eu sabia que, sem ajuda, minha família perderia a casa em questão de semanas. Sabia que Maria precisava de cuidados que nunca poderíamos pagar. E sabia que meu pai não encontraria outra solução. Ele não deveria ter me colocado nessa posição, mas aqui estávamos. Naquela noite, quando voltei para a sala, o contrato estava sobre a mesa. Meu pai e minha mãe me olharam com expectativa. Eu sentei, sem dizer uma palavra, e comecei a ler. Era surreal. O nome dele, Khaled Al-Hakim, parecia saído de um livro. Ele era um sheik de um reino distante no deserto. O contrato especificava que seria um casamento legítimo, mas apenas no papel. Eu deveria me mudar para sua terra, viver em seu palácio e desempenhar o papel de esposa. Em troca, ele pagaria nossas dívidas, cuidaria de Maria e garantiria que minha família não passasse mais necessidades. Era um acordo, frio e direto. Ele é um homem bom? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Meu pai hesitou. Ele é poderoso. Aquilo não respondeu minha pergunta,
mas eu sabia que não adiantava insistir. Khaled não estava oferecendo isso por bondade. Ele tinha seus próprios motivos. Talvez quisesse uma esposa para mostrar ao mundo que era um homem respeitável. Talvez fosse uma questão política. Eu não sabia. E, no fundo, nem importava. Meus olhos se fixaram na linha onde meu nome deveria estar. Camila Oliveira, ao lado de Khaled Al-Akin. Que tipo de homem aceitaria um casamento assim? E o que ele esperava de mim? Eu olhei para minha mãe. Ela estava de cabeça baixa, os dedos torcendo o tecido do vestido. Era a primeira vez que eu via minha mãe, normalmente tão forte, parecendo derrotada. Você não precisa fazer isso, filha, ela sussurrou, finalmente me olhando. Mas, seria um grande alívio para todos nós. Ela estava tentando me dar uma escolha, mas suas palavras apenas reforçaram o peso da situação. Eu olhei para Maria novamente, agora adormecida no sofá, seu rosto tranquilo. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. No fundo, eu sabia que já tinha tomado minha decisão. Na manhã seguinte, sentei à mesa com o contrato à minha frente. Meu pai me entregou uma caneta, e minhas mãos tremiam enquanto a segurava. Camila, você está certa disso? Minha mãe perguntou, seu tom cheio de preocupação. Não respondi. Simplesmente assinei meu nome. Quando levantei a cabeça, meu pai tinha um sorriso satisfeito, mas eu não sentia nada além de vazio. O que eu acabava de fazer? Enquanto o contrato era guardado em uma pasta, minha mente estava a mil. Eu havia entregado minha vida para um homem que eu nunca tinha visto. Um homem que, de alguma forma, agora me possuía. E então, o telefone tocou. Era o representante de Khaled, confirmando que eu deveria me preparar. Um jato viria me buscar em 2 dias. 2 dias para deixar tudo que eu conhecia para trás e embarcar em uma vida completamente desconhecida. Subi para o meu quarto e sentei na cama, encarando minhas malas. Uma parte de mim queria gritar, chorar, fugir. Mas outra parte sabia que isso não era uma opção. Minha família precisava de mim. Maria precisava de mim. E agora? Khaled me esperava. Enquanto eu me preparava para a mudança, não conseguia tirar uma pergunta da cabeça: quem era Khaled Al-Akin? E o que ele realmente queria de mim? Já pensou como seria deixar tudo para trás e embarcar em uma vida completamente nova? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Não tive muito tempo para processar tudo o que estava acontecendo. 2 dias após assinar o contrato, um carro preto parou na frente da minha casa. Era como se eu estivesse sendo levada para outro mundo. O motorista era educado, mas pouco falava. Ele me conduziu até um jato privado que parecia algo saído de um filme. Nunca tinha visto tanto luxo de perto. Tapetes de veludo, assentos de couro branco, e o silêncio, quebrado apenas pelo som suave do motor. Era surreal. Enquanto o avião decolava, olhei pela janela para a cidade ficando para trás. Meu coração apertou. Era minha casa, minha família, minha vida antiga. E agora, estava indo ao encontro de um homem que eu nunca tinha visto. A viagem foi longa, mas confortável. Não dormi. Minha mente estava cheia de perguntas. Quem era Khaled Al-Akin? Como seria o lugar onde eu viveria? O que ele esperava de mim? Quando o avião pousou, o calor do deserto me envolveu assim que saí. O sol era forte, brilhando em um céu sem nuvens. Fui recebida por uma comitiva de homens vestidos com túnicas brancas impecáveis, e no centro deles estava um homem alto e magro, com um terno elegante. Ele parecia sério, mas me tratou com respeito. Senhorita Camila, seja bem-vinda ao reino de Al-Jarrah. Sou Omar, o conselheiro-chefe de Sua Alteza o Sheik Khaled Al-Akin. Por favor, siga-me. Eu assenti, tentando esconder meu nervosismo. Fui conduzida até um carro luxuoso, que nos levou por uma estrada rodeada de dunas douradas. Conforme avançávamos, o cenário começou a mudar. No horizonte, surgiu algo impressionante,
um palácio de mármore branco, com torres altas que pareciam tocar o céu. Era como algo saído de um conto das Mil e Uma Noites. Ao chegar ao portão principal, vi jardins exuberantes, fontes ornamentadas e um caminho que levava até a entrada principal. As portas imensas se abriram, revelando um hall decorado com mosaicos detalhados, lustres de cristal e tapetes tão macios que parecia impossível pisar neles. Mas, por mais deslumbrante que fosse o lugar, não consegui me sentir à vontade. Tudo parecia excessivo, exagerado. Era o oposto da minha vida simples. Eu me sentia uma intrusa. Omar me conduziu por corredores intermináveis até uma sala grande com janelas que iam do chão ao teto. Ali, finalmente, vi Khaled Al-Hakim pela primeira vez. Ele estava de costas para mim, olhando pela janela. Era alto, com ombros largos e uma postura impecável. Quando se virou, meu coração deu um salto. Ele era impressionante. Seus olhos escuros eram penetrantes, quase como se pudessem enxergar através de mim. Sua barba estava perfeitamente aparada, e sua expressão era fria, controlada. Então, você é Camila. Sua voz era profunda, com um sotaque elegante, mas havia algo de cortante nela. Sim, sou eu, respondi, tentando parecer confiante, embora minhas mãos estivessem trêmulas. Ele me estudou por alguns segundos, seus olhos avaliando cada detalhe. Não foi um olhar de desprezo, mas também não era de acolhimento. Era como se ele estivesse decidindo algo sobre mim naquele instante. Este casamento é um acordo, nada mais. Você terá tudo o que precisar, mas deve seguir as regras do palácio. Nosso relacionamento será formal. Apenas no papel, suas palavras eram firmes, como se ele estivesse estabelecendo limites claros desde o início. Eu não sabia o que responder. Parte de mim sentiu alívio. Ele não parecia interessado em exigir nada de mim além de minha presença. Mas outra parte se sentiu desconfortável. Ser tratada como um simples elemento funcional de sua vida era estranho. Eu não sabia se me sentia rejeitada ou aliviada. Entendido, foi tudo o que consegui dizer. Khaled assentiu e virou-se novamente para a janela, como se a conversa estivesse encerrada. Antes que eu pudesse perguntar algo, Omar apareceu novamente e me conduziu até meus aposentos. Meu quarto, ou melhor, minha suíte, era maior do que toda a minha casa. Havia uma cama enorme com lençóis de seda, uma varanda com vista para o deserto e um banheiro que parecia mais um spa. Era lindo, mas não conseguia me sentir em casa. Me sentei na beirada da cama, encarando o vazio. Estava sozinha, em um lugar estranho, ao lado de um homem que parecia um enigma impossível de decifrar. Os dias seguintes foram estranhos. Khaled praticamente me ignorava. Ele estava sempre ocupado com reuniões e compromissos. Ocasionalmente, o via caminhando pelos corredores do palácio, sempre elegante, sempre distante. Ele nunca sorria. Nunca fazia perguntas. Era como se eu não existisse. Para tentar me adaptar, comecei a explorar o palácio. Conheci alguns dos empregados, todos muito respeitosos, mas discretos. Foi assim que conheci Laila, uma funcionária mais velha que... Você é a nova esposa do Sheik, não é? Perguntou ela, com um sorriso gentil. Sim, sou. Camila. Laila parecia querer me tranquilizar. Ela me contou histórias sobre o palácio, sobre as tradições do reino e, eventualmente, sobre Khaled. Foi ela quem revelou que ele não era sempre tão frio. Houve um tempo em que ele era um homem diferente. Mais aberto. Mas a traição de uma mulher que ele amava o mudou. Desde então, ele construiu muros ao redor de si mesmo. Essas palavras ficaram comigo. Khaled não era apenas um homem poderoso e distante, ele era alguém que carregava feridas. Isso explicava sua postura, mas não tornava a convivência mais fácil. E, como se não bastasse, comecei a perceber algo estranho. Sempre que eu estava nos corredores ou nos jardins do palácio, sentia que estava sendo observada. E então o conheci, Najib, o conselheiro político de Khaled.
Ele era um homem ambicioso, com um olhar que parecia medir cada movimento meu. Então, você é a nova aquisição do Sheik, disse ele, com um tom que soava quase ameaçador. Eu sou sua esposa, respondi, tentando soar firme. Najib riu, mas não foi um riso agradável. Você pode se sentir segura agora, mas cuidado. Khaled não é um homem que confia facilmente. E você pode acabar sendo descartada, como tantas outras antes de você. Aquelas palavras me deixaram gelada. Era um aviso? Uma ameaça? Eu não sabia, mas uma coisa ficou clara: minha presença no palácio não era bem-vinda por todos. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, fiquei olhando para o céu estrelado pela varanda. O deserto parecia infinito, assim como as perguntas na minha mente. Quem era Khaled? Ele realmente era um homem tão frio e calculista, ou havia mais por trás de sua máscara? E por que eu sentia que algo maior estava em jogo, algo que ia além do contrato que eu havia assinado? Eu ainda não tinha as respostas, mas sabia de uma coisa: minha vida nunca mais seria a mesma. Se você já sentiu que estava no lugar certo, mas com as pessoas erradas, talvez consiga entender como eu me sentia no palácio de Khaled. O lugar era um sonho, mas as paredes de mármore pareciam conter mais segredos do que histórias felizes. E quanto mais eu ficava ali, mais percebia que minha presença era tudo, menos casual. Os dias começaram a se arrastar. Khaled, como sempre, estava distante, quase um fantasma. Eu mal o via, e quando o encontrava, era apenas por alguns segundos. Ele passava pelos corredores com a confiança de alguém que sabia exatamente quem era. Suas roupas sempre impecáveis, sua postura imponente. Ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros, mas nunca deixava transparecer o que realmente pensava. E eu? Eu me sentia como uma intrusa. Como se cada objeto de luxo, cada mosaico brilhante, estivesse ali para me lembrar de que eu não pertencia àquele mundo. Na tentativa de fugir da solidão, comecei a explorar o palácio. Era um lugar gigantesco, com corredores intermináveis, jardins exuberantes e salas que pareciam ter saído de contos de fadas. Os mosaicos contavam histórias de reis e rainhas antigos, e os tapetes macios abafavam qualquer som de passos. Mesmo assim, eu sentia um silêncio sufocante. Um vazio que parecia ecoar entre as paredes. Eventualmente, conheci algumas pessoas que trabalhavam ali. A maioria era educada, mas distante, como se estivesse treinada para não se aproximar demais. Era como se todos soubessem que meu casamento com Khaled não era o que parecia. Mas entre eles, havia uma exceção, Layla. Layla era a governanta-chefe, uma mulher mais velha, de fala calma e sorriso gentil. Ela parecia ter uma sabedoria que vinha com os anos e, talvez, com o convívio próximo de Khaled. Você deve estar se sentindo perdida, disse ela uma tarde, enquanto me guiava pelos jardins internos. É, mais ou menos isso. Respondi, tentando não parecer tão deslocada quanto me sentia. Layla sorriu. O Sheik não torna as coisas fáceis. Ele é complicado. Sempre foi, mas especialmente depois do que aconteceu. O que aconteceu? Perguntei, sem conseguir conter minha curiosidade. Layla hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Ele já foi casado. Há alguns anos, antes de assumir o trono, ele se apaixonou por uma mulher de fora do reino. Ela parecia perfeita, mas acabou traindo sua confiança. Depois disso, ele mudou. Tornou-se desconfiado, frio. Construiu muros ao redor de si. Aquilo me pegou de surpresa. Khaled, apaixonado. Era difícil imaginar o homem que eu conhecia, ou melhor, que eu via de longe, em algo tão vulnerável. Mas fazia sentido. Talvez aquele distanciamento, aquela frieza, fossem formas de proteção. Eu queria perguntar mais, mas Layla mudou de assunto, como se tivesse dito mais do que deveria. Por outro lado, havia alguém que parecia fazer questão de deixar claro que eu não era bem-vinda, Najib. Ele era o conselheiro político de Khaled, um homem ambicioso, com olhos que pareciam estar sempre analisando tudo.
Sempre que eu o encontrava nos corredores ou nos jardins, ele me lançava olhares duros, como se eu fosse uma ameaça. Uma tarde, enquanto estava nos jardins, ele se aproximou. Então, é você, disse ele, sem qualquer tentativa de esconder o desprezo na voz. Sim, sou eu, respondi, tentando soar confiante. Najib riu de leve, mas o som não tinha nada de agradável. A esposa do sheik. Uma estrangeira. Alguém que ele comprou. Você realmente acha que tem um lugar aqui? Suas palavras me atingiram como uma bofetada. Ele estava dizendo em voz alta o que eu já temia. Mas antes que pudesse responder, ele se inclinou. Não se iluda, Camila. Você pode ser útil para ele agora, mas, assim como todas as outras, será descartada quando ele não precisar mais de você. Havia algo profundamente ameaçador na maneira como ele falou. Não apenas um aviso, mas quase uma promessa. Eu não sabia por que ele estava tão determinado a me intimidar, mas sabia que precisava ter cuidado. Mesmo com tudo isso acontecendo, Khaled continuava a me evitar. Era como se estivéssemos em universos paralelos, coexistindo sem realmente nos encontrarmos. Quando passávamos um pelo outro nos corredores, ele apenas acenava com a cabeça, formal, distante. Mas havia algo nos olhos dele que me intrigava. Uma dor, talvez. Ou uma exaustão que ele tentava esconder. Em uma das raras vezes em que ficamos na mesma sala por mais de 5 minutos, decidi quebrar o silêncio. Por que você aceitou esse casamento? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele me olhou, surpreso. Por um momento, achei que ele fosse ignorar minha pergunta, mas então ele respondeu. Porque era necessário. Sua resposta foi curta, fria. Necessário para quem? Insisti. Khaled suspirou, como se estivesse cansado da conversa antes mesmo de começar. Meu conselho me pressiona para que eu tenha uma esposa. É uma questão de estabilidade política. Eu precisava de alguém que não tivesse interesses no meu reino. E você foi a escolha ideal. Suas palavras me atingiram em cheio. Ele não tentou suavizar. Não tentou fingir que havia algo mais por trás daquele contrato. Para Khaled, eu era uma peça em um tabuleiro. Entendido, murmurei, incapaz de olhar para ele por mais tempo. Ele parecia prestes a dizer algo mais, mas foi interrompido por Omar, que entrou na sala com uma pilha de papéis. Khaled se levantou e saiu sem olhar para trás, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Conforme os dias passavam, comecei a perceber que o palácio era mais do que apenas um lugar de luxo. Era uma prisão, não só para mim, mas também, de certa forma, para Khaled. Ele passava tanto tempo tentando manter as aparências, tentando controlar tudo, que parecia ter esquecido como era viver de verdade. Eu também comecei a notar coisas que antes me escapavam. Conversas sussurradas nos corredores, olhares rápidos entre os conselheiros. Algo estava acontecendo, algo que não estava sendo dito. Foi Layla quem me deu uma pista. Tenha cuidado, Camila. Há pessoas neste palácio que não querem você aqui. Você está falando de Najib? Perguntei, lembrando-me das palavras ameaçadoras dele. Layla hesitou, mas acabou assentindo. Ele é um homem perigoso. Ambicioso. E ele acha que você pode ser um problema para os planos dele. Que planos? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Layla olhou ao redor, como se estivesse certificando-se de que estávamos sozinhas. Eu não sei os detalhes, mas Najib está sempre conspirando. Ele quer poder. E ele não se importa com quem precisa derrubar para conseguir. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável. Não bastava estar casada com um homem que não me queria de verdade, agora, eu também tinha que lidar com intrigas políticas. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, pensei em tudo o que Layla havia dito. Quem realmente era Khaled? E por que ele permitia que alguém como Najib permanecesse tão próximo? Mais do que nunca, eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Não para me proteger, mas para encontrar um caminho em meio ao caos.
Mas uma coisa era certa, eu não seria descartada tão facilmente quanto Najib imaginava. Como você lidaria com alguém que parece inalcançável? Frio, distante, e envolto em uma armadura emocional que ninguém parece capaz de romper? Foi assim que me senti com Khaled. Até aquele momento, eu era apenas uma peça no tabuleiro dele, e ele fazia questão de me lembrar disso. Mas tudo mudou durante aquela tempestade. O dia começou como qualquer outro no deserto. O sol brilhava intensamente, refletindo em cada grão de areia, e o calor parecia emanar do chão. Eu decidi explorar um pouco mais os jardins do palácio. Era o único lugar onde eu sentia que podia respirar. As fontes, os arcos de mármore e as sombras das palmeiras criavam um refúgio que contrastava com a imensidão do deserto ao redor. No entanto, algo estava diferente naquele dia. O ar parecia pesado, carregado. Layla, sempre atenta, me avisou. Tempestades de areia são imprevisíveis. Se ouvir o vento mudar, volte imediatamente. Assenti, mas estava tão desesperada por um momento de liberdade que não dei muita atenção ao aviso. Passei pelo jardim e saí por uma pequena entrada lateral que levava até as dunas. O deserto tinha um apelo misterioso, quase hipnotizante. A vastidão e o silêncio eram reconfortantes, um contraste gritante com a opulência sufocante do palácio. Enquanto caminhava, senti a areia quente sob os meus pés. Por um momento, me esqueci de tudo, do contrato, de Khaled, de Najib e suas ameaças veladas. O deserto parecia um espaço onde eu podia simplesmente ser eu mesma. Mas essa tranquilidade não durou muito. O vento começou a mudar. Primeiro foi uma brisa leve, mas logo ganhou força, levantando redemoinhos de areia ao meu redor. Olhei para o céu e percebi que uma sombra estranha começava a cobrir o sol. O que parecia ser um dia claro e ensolarado se transformou rapidamente em algo sombrio e ameaçador. Eu deveria ter voltado imediatamente, mas o deserto não era como as ruas de casa. Cada duna parecia igual à anterior, e antes que eu percebesse, estava perdida. O vento agora rugia, jogando areia contra meu rosto. Cada grão parecia uma agulha perfurando minha pele. Tentei proteger os olhos e a boca com o lenço que carregava, mas era inútil. Gritei por ajuda, mas o som do vento abafava minha voz. A sensação de desespero começou a tomar conta de mim. Era como se o deserto estivesse me engolindo. Foi quando ouvi algo. Um som diferente. Um grito? Um chamado? Não. Era o som de cascos. Eu mal conseguia enxergar por causa da areia, mas então vi uma figura se aproximando. Era Khaled. Ele estava montado em um cavalo, vestindo uma túnica leve que protegia seu rosto e cabelos. Assim que me viu, desceu rapidamente e correu em minha direção. Camila. Sua voz era firme, mas carregada de algo que nunca tinha ouvido antes, preocupação. Ele segurou meus braços com força, me puxando para perto dele. O que você estava pensando? Sabe o quanto isso é perigoso? Eu não consegui responder. Estava exausta, a areia queimando meus pulmões. Khaled, sem hesitar, me envolveu com a túnica que usava e me ajudou a subir no cavalo. O calor de seu corpo contra o meu era reconfortante, quase familiar, mas eu estava tão confusa que não sabia como reagir. Quando finalmente chegamos ao palácio, Khaled parecia furioso, mas havia algo mais em seu olhar. Ele me carregou até meus aposentos e chamou Layla para trazer água e toalhas. Enquanto ela cuidava de mim, ele ficou parado na porta, observando. Sua expressão era uma mistura de raiva e alívio. Depois que Layla saiu, ele se aproximou. Você tem ideia do risco que correu? Sua voz ainda estava dura, mas havia algo diferente. Uma fragilidade, talvez. Eu só precisava de um momento sozinha, respondi, minha voz quase um sussurro. Khaled passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Camila, o deserto não é um lugar para distrações. Ele é traiçoeiro. Você poderia ter morrido. Houve um silêncio pesado entre nós. Pela primeira vez,
Percebi que sua raiva não vinha apenas de um lugar de controle, mas de preocupação genuína. Ele se importava. Mesmo que não quisesse admitir. Por que você veio me buscar? Perguntei, quebrando o silêncio. Khaled hesitou. Por um momento, pensei que ele não responderia, mas então ele disse: Porque, por mais que tente evitar, você é minha responsabilidade. Era uma resposta fria, mas algo na maneira como ele disse deixou claro que havia mais ali do que ele estava disposto a admitir. Mais tarde naquela noite, Khaled voltou. Eu estava sentada na varanda, olhando para o céu estrelado. Ele se aproximou silenciosamente, trazendo uma taça de chá. Você está bem? Perguntou, sua voz mais suave desta vez. Sim. Obrigada por hoje. Ele assentiu, mas não disse nada por um momento. Sabe, eu costumava amar o deserto, ele começou. Antes de tudo isso. Antes de me tornar o que sou hoje. E o que você é hoje? Perguntei, arriscando. Ele olhou para mim, e pela primeira vez vi algo diferente em seus olhos. Dor. Um homem que não pode confiar em ninguém. Que vive cercado por conselheiros que só pensam no poder. Que precisa fazer escolhas que nunca quis fazer. Houve um longo silêncio. Eu não sabia o que dizer. Khaled era um enigma, e pela primeira vez, ele estava me dando um vislumbre do homem por trás da máscara. Por que você nunca sorri? Perguntei, a pergunta saindo antes que eu pudesse me conter. Ele pareceu surpreso, mas depois deu um sorriso amargo. Porque sorrir é um luxo que um homem como eu não pode se dar. Eu queria dizer algo, confortá-lo de alguma forma, mas ele se levantou antes que eu tivesse a chance. Descanse, Camila. Você teve um dia difícil. E então ele saiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Depois daquela noite, algo mudou entre nós. Não era como se Khaled tivesse se tornado de repente caloroso ou aberto, mas havia uma suavidade em sua maneira de me tratar que antes não existia. Ele ainda era distante, mas agora parecia menos como se estivesse fugindo de mim e mais como se estivesse tentando entender algo. E eu? Pela primeira vez, comecei a ver Khaled como mais do que apenas o homem frio que assinou o contrato. Ele era complicado, sim. Mas também era humano. E, talvez, estivesse tão perdido quanto eu. Você já se sentiu como se estivesse sendo constantemente julgada, mesmo sem ninguém dizer uma palavra? Foi exatamente assim que me senti durante aquele jantar. Mas, antes de chegar a isso, deixe-me voltar um pouco no tempo. Os dias após a tempestade de areia foram diferentes. Khaled estava mais presente, embora não completamente aberto. Ele ainda mantinha um certo distanciamento, mas parecia mais atento a mim. Quando passávamos um pelo outro nos corredores do palácio, ele me cumprimentava com um leve aceno de cabeça, e às vezes, quando achava que eu não estava olhando, percebia seu olhar sobre mim. A relação entre nós ainda era ambígua, mas havia algo ali. Algo que nem ele nem eu parecíamos dispostos a admitir. Então veio o convite para o jantar. Era uma manhã tranquila no palácio, e eu estava no jardim lendo um livro que Laila havia me emprestado. De repente, Omar apareceu, sua expressão mais séria do que o habitual. Camila, Sua Alteza pede sua presença para um jantar formal amanhã à noite. Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Será uma reunião com líderes de outros reinos. Sua presença é importante. Minha presença? Perguntei, confusa. Khaled nunca havia mencionado nada sobre minha participação em eventos desse tipo. Sim, como esposa de Sua Alteza, sua presença é esperada. Omar me lançou um olhar que parecia um aviso. Este será um evento formal, e você será julgada por sua postura e comportamento. Eu recomendaria que você esteja preparada. Aquela última frase ficou ecoando na minha cabeça. Julgada. Claro que seria. Eu era estrangeira. A mulher que ninguém conhecia. A peça que Khaled havia trazido para cumprir um papel,
mas que claramente não fazia parte daquele mundo. Na manhã do jantar, fui levada até uma sala luxuosa onde uma equipe de estilistas estava me esperando. Laila estava comigo, e seu olhar era tranquilizador. Eles vão cuidar de você, Camila. Ela segurou minha mão. Você vai ficar maravilhosa. Os estilistas escolheram um vestido longo de seda dourada que parecia feito para refletir as luzes do salão de jantar. Ele tinha mangas longas e detalhes delicados que lembravam os mosaicos do palácio. Meu cabelo foi preso em um coque elegante, com algumas mechas soltas emoldurando meu rosto. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Está perfeita, disse Laila, com um sorriso orgulhoso. Mas eu não me sentia perfeita. Sentia um nó no estômago, uma ansiedade crescente. O que as pessoas pensariam de mim? E, mais importante, o que Khaled pensaria? Quando entrei no salão de jantar, todos os olhos se voltaram para mim. Era impossível ignorar os olhares curiosos, alguns até críticos. Khaled estava no centro do salão, conversando com um grupo de homens em trajes tradicionais do deserto. Ele vestia uma túnica branca impecável, com detalhes dourados que realçavam sua postura imponente. Quando nossos olhares se encontraram, ele parou de falar por um momento. Seus olhos verdes, intensos como sempre, me avaliaram de cima a baixo. Então, ele se aproximou. Camila. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Você está deslumbrante. Fiquei surpresa com o elogio, mas não tive tempo de reagir. Ele ofereceu o braço, e eu o peguei, tentando ignorar o calor que subiu pelas minhas bochechas. Lembre-se, mantenha-se calma. Eles vão observar cada movimento seu, ele disse enquanto me conduzia até a mesa principal. O salão estava repleto de luxo. Lustres de cristal pendiam do teto alto, e a mesa era decorada com arranjos florais e velas que iluminavam o ambiente com uma luz suave. Os convidados eram líderes de reinos vizinhos, todos vestidos com trajes tradicionais e joias que brilhavam sob a luz. Sentada ao lado de Khaled, tentei me manter calma, mas os sussurros ao meu redor eram impossíveis de ignorar. Eu não entendia o que diziam, mas sabia que estava sendo julgada. Era como se cada olhar tentasse me desmontar, me reduzir a alguém que não pertencia ali. Durante o jantar, Khaled manteve sua postura imponente, conversando com os outros líderes com facilidade. Eu, por outro lado, me sentia deslocada. Tentei participar, mas a barreira do idioma e minha própria insegurança me mantinham em silêncio. Foi durante a sobremesa que tudo piorou. Uma das esposas de um dos líderes, uma mulher elegante com um sorriso que parecia falso, decidiu me provocar. Então, Camila, de onde você vem? Ela perguntou, seu tom carregado de condescendência. Sou do Brasil, respondi, tentando manter a compostura. Ela arqueou as sobrancelhas, como se estivesse surpresa. Que interessante. Deve ser uma grande mudança estar aqui. Imagino que o estilo de vida seja muito diferente. Era uma crítica velada. Ela não estava interessada em saber sobre minha origem, mas em me lembrar de que eu não pertencia ali. Antes que eu pudesse responder, Khaled interveio. Minha esposa se adaptou muito bem, ele disse, seu tom firme. E eu não poderia estar mais satisfeito com ela ao meu lado. Houve um silêncio na mesa. Todos pareciam surpresos, inclusive eu. Era a primeira vez que Khaled me defendia de forma tão aberta. Quando olhei para ele, vi algo em seus olhos. Não era apenas uma defesa estratégica. Era algo mais profundo. Quando o jantar terminou, Khaled me acompanhou de volta aos meus aposentos. O silêncio entre nós era confortável, mas carregado de algo não dito. Quando chegamos à porta do meu quarto, ele parou. Você foi muito bem esta noite, disse ele, sua voz mais suave do que o habitual. Obrigada. Sorri, embora ainda estivesse tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou apenas acenando com a cabeça e se afastando. Eu observei enquanto ele se afastava, sua postura ainda tão controlada, mas com um peso invisível que parecia sempre acompanhá-lo.
De volta ao meu quarto, sentei-me na beira da cama, olhando para o reflexo no espelho. O vestido dourado ainda brilhava sob a luz suave, mas me sentia esgotada. O que Khaled havia feito naquela noite significava muito mais do que parecia. Ele não precisava me defender. Poderia ter me deixado lidar sozinha com a provocação. Mas ele escolheu me proteger. Talvez, pela primeira vez, ele estivesse mostrando que eu era mais do que apenas um contrato para ele. Enquanto apagava as luzes para dormir, uma pergunta persistia na minha mente: Khaled estava realmente se permitindo sentir algo por mim? Ou era apenas uma fachada, parte do papel que ele precisava desempenhar? Eu não sabia. Mas uma coisa era certa: algo havia mudado. E eu queria descobrir o que era. Você já sentiu que algo estava errado, mesmo sem ter evidências claras? Uma sensação incômoda de que as pessoas ao seu redor estão escondendo algo? Essa desconfiança começou a crescer em mim logo após o jantar real. E, infelizmente, eu estava certa. Depois do jantar, Khaled parecia mais ocupado do que nunca. Passava horas trancado em seu escritório ou em reuniões que duravam o dia inteiro. O pouco que havíamos construído nas semanas anteriores parecia estar desaparecendo. Ele estava se afastando novamente, e, dessa vez, não era apenas uma barreira emocional, era como se algo mais sério estivesse acontecendo. No palácio, o clima mudou. Percebi que os empregados estavam mais reservados, as conversas entre eles eram sussurradas. Até mesmo Laila, sempre tão acolhedora, parecia preocupada. Quando perguntei a ela o que estava acontecendo, ela hesitou. Não é algo com que você deva se preocupar, Camila. Khaled sabe lidar com essas coisas. Que coisas? Insisti, mas ela apenas desviou o olhar, murmurando algo sobre os deveres do reino. Minha mente começou a trabalhar em cima daquela frase. Deveres do reino. Será que os problemas políticos de Khaled estavam piorando? Ou será que tinha a ver comigo? Eu sabia que minha presença no palácio não era bem vista por todos, especialmente por Najib. E foi ele quem acabou confirmando minhas suspeitas. Estava caminhando pelos corredores do palácio quando vi Najib conversando com dois homens perto da entrada de um dos salões. Seus sussurros cessaram assim que perceberam minha presença. Ele se virou, seu rosto mantendo aquela expressão calculada e fria. Senhora Camila, sempre explorando, não é? Disse ele, com um sorriso que não chegou aos olhos. Apenas tentando me adaptar, respondi, mantendo o tom neutro. Mas antes que pudesse continuar meu caminho, ele deu um passo à frente. Você sabe que não pertence a este lugar, não sabe? A voz dele era baixa, quase um sussurro. Você é apenas uma distração. Uma peça temporária no jogo de Khaled. Não sei por que você insiste em me lembrar disso, Najib. Tentei soar confiante, mas suas palavras tinham um peso que eu não conseguia ignorar. Ele riu, mas havia algo sombrio em seu tom. Porque você precisa entender que Khaled não confia em ninguém. E deveria ser recíproco. Ele não te contou, não é? Sobre os verdadeiros problemas que ele enfrenta? Sobre como sua presença pode ser usada contra ele? Do que você está falando? Perguntei, meu coração acelerando. Najib inclinou-se um pouco mais perto. Apenas lembre-se do que eu disse, ele é um homem cercado de inimigos. E você não passa de uma ferramenta. Quando não for mais útil, será descartada. Eu queria confrontá-lo, exigir respostas, mas ele saiu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Suas palavras ficaram ecoando na minha mente. O que Khaled não estava me contando? E por que Najib estava tão determinado a me colocar contra ele? Naquela noite, decidi agir. Esperei até que o palácio estivesse mais silencioso e caminhei até o escritório de Khaled. A porta estava entreaberta, e ouvi vozes lá dentro. Não era incomum ele ter reuniões tarde da noite, mas o tom dessa conversa era diferente. Havia urgência, tensão. Najib está se tornando um problema. A voz de Omar era inconfundível. Ele está se aliando aos conselheiros mais antigos.
Estão questionando sua liderança, usando o casamento como justificativa. Eu sei, respondeu Khaled, sua voz baixa e firme. Mas ainda não posso agir sem provas concretas. Ele é perigoso, mas precisamos de uma estratégia. Meu coração parou por um momento. Najib estava conspirando contra Khaled. E, de alguma forma, meu casamento estava no centro disso tudo. Voltei para o meu quarto, minha mente girando. As palavras de Najib agora faziam mais sentido. Ele não estava apenas tentando me intimidar, estava tentando me manipular. E, de alguma forma, eu me tornará parte de um jogo político muito maior do que imaginava. Na manhã seguinte, Najib apareceu novamente. Estava mais confiante, quase triunfante. Eu estava no jardim, tentando clarear a mente, quando ele se aproximou. Então, Camila, pensou no que eu disse? Sua voz era casual, mas o tom carregava uma ameaça implícita. Sim, pensei. E cheguei à conclusão de que você está tentando me usar para seus próprios interesses. Tentei soar firme, mas meu coração batia rápido. Najib sorriu, mas era um sorriso frio. Você é mais esperta do que parece. Mas isso não muda os fatos. Khaled não é invencível. Ele confia em mim há anos, mas nunca confiei nele. Ele está cercado por inimigos, e você pode ser o catalisador para sua queda. Ou, pode se aliar ao lado certo. E o que você ganha com isso? Perguntei, cruzando os braços. Poder. Controle. Tudo que Khaled está desperdiçando com sua obsessão por manter tradições e alianças ultrapassadas. Najib deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Se você me ajudar, prometo que terá sua liberdade. Não precisará mais se preocupar com este lugar, com este casamento. Pode voltar para a vida que conhecia. Minha mente estava em conflito. Eu sabia que não podia confiar nele, mas suas palavras tocavam em um ponto sensível. Parte de mim queria fugir, voltar para a vida simples que eu tinha antes. Mas olhar para Najib me fez perceber que, por mais que quisesse, não podia deixar Khaled sozinho nessa batalha. Voltei para meu quarto, sentindo o peso da escolha que precisava fazer. Eu podia contar a Khaled o que Najib havia me dito, mas e se ele não acreditasse? Nosso relacionamento ainda era baseado em um contrato, e a confiança entre nós era frágil. Por outro lado, se eu não fizesse nada, Najib poderia destruir Khaled, e talvez até a mim. Laila apareceu naquela noite, trazendo chá, como sempre fazia. Ela percebeu minha preocupação e se sentou ao meu lado. Camila, o que está incomodando você? Eu hesitei por um momento, mas decidi contar. Contei sobre Najib, suas ameaças, suas propostas. Laila me ouviu com atenção e, quando terminei, segurou minha mão. Khaled pode ser reservado, mas ele é um homem orado. Ele merece saber o que está acontecendo. E você, merece lutar por algo maior do que apenas sua própria liberdade. Suas palavras me deram coragem. Decidi que precisava falar com Khaled, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Esperei até a noite para encontrá-lo. Khaled estava no escritório, como de costume, cercado por papéis e mapas. Quando entrei, ele levantou os olhos, surpreso. Camila! O que houve? Eu respirei fundo e contei tudo. Desde as ameaças de Najib até sua proposta de aliança. Khaled ouviu em silêncio, mas via a raiva crescendo em seus olhos. Não contra mim, mas contra Najib. Quando terminei, ele se levantou e começou a caminhar pelo escritório. Eu sabia que Najib estava conspirando, mas não sabia que ele iria tão longe. Sua voz estava carregada de frustração. O que você vai fazer? Perguntei, preocupada. Ele parou e me olhou, seus olhos verdes brilhando com determinação. Vou lidar com isso. Mas, Camila, preciso que confie em mim. Não fale sobre isso com mais ninguém. Quanto menos souberem que estamos cientes, melhor. Eu assenti, sabendo que não tinha escolha. Mas naquele momento, percebi algo. Pela primeira vez,
Khaled estava me incluindo em seus planos. Pela primeira vez, ele confiava em mim. Enquanto saía do escritório, senti uma estranha mistura de medo e esperança. A batalha contra Najib estava apenas começando, mas eu sabia que, juntos, tínhamos uma chance. O dia começou como qualquer outro no palácio. Khaled estava ausente, em uma reunião com seus conselheiros de confiança, e eu havia passado a maior parte da manhã nos jardins, tentando manter minha mente ocupada. Desde que revelei as intenções de Najib, Khaled havia se tornado mais vigilante, mas ainda não tinha agido abertamente contra ele. Era um jogo perigoso, e eu sabia que Najib estava cada vez mais impaciente. Naquela tarde, decidi ir até a biblioteca do palácio, um dos meus lugares favoritos. Era um espaço silencioso, repleto de livros antigos e janelas que ofereciam uma vista deslumbrante do deserto. Eu estava perdida em um romance clássico quando ouvi passos se aproximando. Não era incomum que os empregados passassem por ali, mas algo naquele som me fez olhar para cima. Antes que eu pudesse reagir, 2 homens vestidos de preto entraram na sala. Eles não eram empregados. Havia algo ameaçador na maneira como se moviam, silenciosos e determinados. Meu coração começou a bater mais rápido. Camila Oliveira? Perguntou um deles, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Quem está perguntando? Tentei soar firme, mas minha voz saiu trêmula. Eles não responderam. Em vez disso, avançaram em minha direção. Tentei correr, mas um deles foi mais rápido. Senti um pano pressionando meu rosto, e o mundo começou a girar. A última coisa que ouvi antes de perder a consciência foi a voz de um deles sussurrando: "Você será nossa garantia." Quando recuperei a consciência, estava em um lugar completamente diferente. A luz do sol brilhava forte demais, e o calor era sufocante. Meus pulsos estavam amarrados, e minhas pernas doíam de tanto ficar na mesma posição. Olhei ao redor e percebi que estava em uma pequena cabana no meio do deserto. Najib estava lá. Ele não tentou esconder sua presença. Sentado em uma cadeira de madeira, ele me observava como um predador observa sua presa. Finalmente acordada. Ele sorriu, mas era um sorriso frio, desprovido de qualquer gentileza. Você realmente achou que poderia me enganar? Que Khaled confiaria em você a ponto de colocar sua própria segurança em risco? O que você quer, Najib? Perguntei, tentando manter a calma. Não é óbvio? Ele se levantou e começou a caminhar pela sala. Khaled está no caminho. Ele se recusa a aceitar que seu tempo acabou. Mas você é a fraqueza dele. Minhas mãos tremiam, mas mantive o olhar fixo no dele. Khaled não é fraco. Najib riu. Não? Então vamos ver o quão longe ele vai para te salvar. Ele se aproximou e se inclinou, ficando tão perto que eu podia sentir sua respiração. Você é apenas um peão, Camila. Mas hoje, será a peça que colocará o rei em xeque. Enquanto eu estava presa naquela cabana, Khaled recebeu a notícia do meu sequestro. Segundo os relatos, Omar entrou no escritório de Khaled apressado, com um papel em mãos. Era uma mensagem de Najib. Ele exigia que Khaled renunciasse ao trono e entregasse o controle do reino em troca da minha vida. Dizem que Khaled ficou em silêncio por um longo tempo, segurando o papel com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Então, ele se levantou e disse apenas 2 palavras: "Preparem tudo." Khaled não era do tipo que delegava quando algo realmente importava. Ele lideraria a missão de resgate pessoalmente. Era noite quando ouvi o som de cavalos se aproximando. Meus captores ficaram em alerta, pegando armas e assumindo posições perto das portas e janelas. Najib parecia tranquilo, como se tivesse certeza de que estava no controle. Ele veio, disse um dos homens, olhando pela janela. Sozinho. Minha mente se encheu de perguntas. Sozinho? Khaled realmente enfrentaria todos eles sem ajuda? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que ele não era o tipo de homem que deixaria alguém lutar por ele. A porta da cabana se abriu com um estrondo, e lá estava ele.
Khaled, vestido com uma túnica preta que parecia absorver a luz da fogueira ao redor. Sua presença dominava o ambiente, e por um momento, até mesmo os captores hesitaram. Najib. Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Solte-a. Najib riu. Você realmente acha que pode vir aqui, sozinho, e resolver isso? Você perdeu, Khaled. Sua arrogância o trouxe até aqui, e agora você verá as consequências. Mas Khaled não respondeu. Em vez disso, ele avançou. Tudo aconteceu muito rápido. Ele desarmou o primeiro homem com um movimento preciso, e os outros dois avançaram contra ele. Mas Khaled era rápido, letal. Em poucos segundos, os três estavam no chão. Najib tentou usar isso como distração, agarrando-me e colocando uma faca em minha garganta. Chega, Khaled. Mais um passo, e ela morre. Gritou ele. Khaled parou, seus olhos verdes fixos em Najib. Não havia medo em sua expressão, apenas determinação. Você não vai machucá-la, disse ele, com uma calma que parecia assustadora. Porque sabe que, se o fizer, não haverá lugar no mundo onde possa se esconder de mim. Najib hesitou, mas foi o suficiente. Khaled avançou, tirando-me das mãos dele e o desarmando em um único movimento. Ele me segurou com firmeza, mas com cuidado, enquanto Najib caía no chão, derrotado. De volta ao palácio, Khaled insistiu em cuidar pessoalmente dos meus ferimentos, embora fossem apenas arranhões. Ele estava mais calado do que nunca, mas sua preocupação era evidente. Quando terminou, ele se levantou, parecendo prestes a sair, mas parou. Camila, eu pensei que te perderia. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Você veio. Eu sabia que viria. Minhas palavras saíram antes que eu pudesse me conter. Ele me olhou, seus olhos verdes cheios de algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Eu não devia ter te colocado nessa posição. Tudo isso é culpa minha. Trouxe você para este mundo, mas não te protegi como deveria. Eu me levantei e coloquei a mão em seu braço. Não é culpa sua. Você fez o que achava que precisava fazer. E me salvou. Khaled ficou em silêncio por um longo momento, mas então, finalmente, disse as palavras que eu nunca imaginei ouvir dele. Camila, você significa mais para mim do que qualquer contrato ou acordo. Eu não sabia o que esperar quando você chegou, mas agora não consigo imaginar minha vida sem você. Meu coração parecia estar prestes a explodir. Tudo o que consegui fazer foi olhar para ele, sabendo que, naquele momento, algo havia mudado para sempre. Na manhã seguinte, Khaled ordenou a prisão de Najib e seus cúmplices. O reino inteiro ficou sabendo da traição, e, pela primeira vez em anos, Khaled apareceu em público ao meu lado, declarando-me não apenas sua esposa, mas sua parceira. Se você já viveu um momento que parecia marcar o início de algo completamente novo, entenderá o que aconteceu entre mim e Khaled depois do sequestro. Não era apenas um homem resgatando uma mulher, era a quebra de barreiras, de muros que ele havia construído ao redor de si mesmo. E, para mim, era o começo de um amor que nunca imaginei encontrar. Na manhã seguinte ao resgate, o palácio estava tomado por uma mistura de tensão e alívio. Khaled havia agido rápido para garantir que Najib fosse levado sob custódia e que todos os envolvidos na conspiração fossem capturados. Mas, para mim, o verdadeiro foco estava em Khaled. Ele havia arriscado tudo por mim, e isso mudava completamente a dinâmica entre nós. Eu o encontrei no escritório, cercado por conselheiros e guardas. Sua postura era firme, mas seus olhos, quando se voltaram para mim, suavizaram. Ele dispensou todos com um gesto, e a sala ficou em silêncio quando nos encontramos. Camila. Sua voz era baixa, mas cheia de algo que eu ainda não conseguia identificar completamente. Khaled, eu comecei, mas ele ergueu a mão, me interrompendo. Eu não deveria ter permitido que isso acontecesse. Foi um erro trazer você para este mundo sem protegê-la adequadamente. Ele respirou fundo, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Mas quero que saiba que,
Daqui em diante, tudo será diferente. Eu observei, surpresa. Khaled raramente admitia seus erros, mas, mais do que isso, havia uma sinceridade em sua voz que parecia derrubar qualquer distância que ainda existia entre nós. Você me salvou, Khaled. E eu sei que não foi só porque era o certo a fazer. Você poderia ter enviado qualquer pessoa, mas veio pessoalmente. Isso significa algo, não é? Ele ficou em silêncio por um longo momento, antes de finalmente dizer: significa tudo. Nos dias que se seguiram, o palácio começou a se transformar. Era como se uma nuvem pesada tivesse sido dissipada. Khaled não apenas liderava com mais firmeza, mas também parecia mais presente, mais humano. Ele me envolveu em suas decisões, permitindo que eu participasse de reuniões e aprendesse mais sobre o reino. Pela primeira vez, eu sentia que não era apenas uma peça em um contrato, mas alguém que ele queria ao seu lado. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelos jardins, ele se abriu sobre algo que nunca havia mencionado antes. Eu nunca pensei que seria capaz de confiar em alguém novamente. Sua voz era suave, mas havia um peso em suas palavras. Depois de tudo o que aconteceu com minha primeira esposa, jurei que não deixaria ninguém se aproximar o suficiente para me machucar. Mas você está tentando agora, não está? Perguntei, com um sorriso encorajador. Ele assentiu. Você me deu razões para tentar. Para marcar a queda de Najib e restaurar a confiança no reino, Khaled organizou um grande evento no palácio. Seria uma celebração aberta para a comunidade, algo que raramente acontecia. Ele queria mostrar ao povo que não era apenas um líder forte, mas também alguém capaz de proteger aqueles que amava. Eu estava nervosa. Seria a primeira vez que apareceria publicamente como sua esposa, e sabia que muitos estariam me observando, questionando minha presença ali. Khaled percebeu minha inquietação enquanto eu me preparava. Camila. Ele entrou no quarto, me observando enquanto eu ajustava o vestido. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua presença é suficiente. Mas e se eles não aceitarem? Perguntei, minha voz revelando minha ansiedade. Ele se aproximou, segurando minhas mãos. Então, eles terão que aceitar. Porque você é minha esposa. E, mais do que isso, você é minha escolha. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto descíamos juntos para o salão principal. A celebração estava repleta de pessoas, tanto da nobreza quanto do povo. Quando Khaled entrou comigo ao seu lado, o murmúrio na sala foi substituído por silêncio. Todos os olhares estavam sobre nós, mas, dessa vez, eu não me senti julgada. Eu me senti forte. Porque Khaled estava ali, ao meu lado. Durante seu discurso, Khaled falou com firmeza sobre a importância de confiança, união e lealdade. Ele também me apresentou oficialmente como sua parceira, não apenas como parte de um contrato, mas como alguém que ele escolheu para estar ao seu lado. Foi um momento de validação que eu nunca esperei, mas que significou tudo para mim. Naquela noite, após a celebração, Khaled me levou para os jardins iluminados por pequenas luzes que pareciam estrelas. Ele estava quieto, mas havia uma energia diferente nele. Camila, desde o momento em que você entrou na minha vida, tudo mudou. No início, eu resisti. Não queria admitir que você era mais do que apenas um acordo. Mas, a cada dia, você provou que é muito mais. Ele segurou minha mão, seus olhos fixos nos meus. Quero renovar nosso contrato, mas desta vez, não como um acordo. Quero que seja por escolha. Quero que você fique porque me ama, e porque sabe que eu amo você. Eu senti as lágrimas começarem a cair antes mesmo de responder. Khaled, você sabe que eu ficaria ao seu lado, mesmo sem contrato algum. Porque eu amo você. Ele sorriu, e, pela primeira vez, parecia completamente vulnerável, completamente humano. E eu amo você, Camila. Mais do que jamais achei que fosse possível. Nos dias que se seguiram, começamos a planejar uma nova vida juntos, uma vida construída sobre amor e confiança. Khaled abriu espaço para que eu tivesse um papel ativo no reino, e, em troca, eu trouxe um pouco mais de leveza para sua vida.
Não éramos perfeitos, mas estávamos juntos, e isso era o suficiente. A renovação de nossos votos aconteceu em uma cerimônia íntima, cercada por aqueles em quem confiávamos. Foi uma celebração de amor, não de poder ou política. E, quando olhei nos olhos de Khaled enquanto trocávamos nossas promessas, soube que havia encontrado não apenas um lar, mas também a pessoa que eu sempre quis ao meu lado. Quando olho para trás, vejo como nossa história começou de forma tão fria, tão distante. Quem imaginaria que um contrato poderia levar a algo tão poderoso, tão transformador? Khaled me ensinou que o amor não é algo que pode ser comprado ou planejado. Ele é algo que acontece, muitas vezes, quando menos esperamos. E, por mais que o deserto seja vasto e imprevisível, ele se tornou o lugar onde encontramos algo que jamais pensávamos ser possível, um ao outro,